tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres. E hoje é um dia especial, sabe por quê? Porque é meu aniversário. Ó, parabéns pra mim. Adoro aniversário, pode me dar parabéns, pode escrever aí várias coisas que eu vou ler. Parabéns pra você, nessa Que susto! muita felicidade. Gente, tomei susto! Surpresa! Olha, microfone! A gente tava Achou. procurando meu microfone. Precisava, né, gente? Muita gente. Gente, sério, tô Olha. tô. Happy birthday to you! Ah, gente, posso virar pra ver, mostrar? Cuidado, pelo amor do Cuidado. pai, que é bolo de verdade. Ai, meu Deus! Ai, tá caindo. Aí, gente. Deu pra ver? Deu? Apaga a Ok. velhinha. E agora, gente, que eu ia pregar, eu faço o quê? Vamos conversar? Vamos. É o quê? Culto? Então A gente pode fazer culto junto. companhia pra você. Vamos fazer culto. Ih, tá chique! Então vamos fazer culto das mulheres. Oba. Gente, adoro aniversário, ó. Ganhei, chega mais pra cá, Mais. Gente, surpresa é assim, Nossa, né? Papo. Tem que ser meu tudo. coração tá, ó. Isso, Bela, não quebra nada não, tá? Não, foi a Sara, né? Ah, foi essa. Gente, e tá todo mundo Então, a gente vem até bonito. coloridinha aí, ó. Que espetáculo. A maquiagem, entendeu? A maquiagem. Agora eu entendi. Aí eu falei, Carla, toda maquiada. Aí ela gostou, tá exagerado? Disfarçando. E a trouxa aqui acreditando. Gente, tá gostoso. Então, como é meu aniversário, a gente tá numa sequência de palavras. Então, E você vai falar sobre... sobre a fala. Sara, tá difícil. Quem sabe faz ao vivo. Continua, gente, foca aqui. A gente está falando sobre, na verdade, vai ser uma sequência, né, de 4 cultos falando sobre essa importância do que a gente fala. Em vários aspectos, né, cada culto abordando um aspecto. E o de hoje, especificamente, é sobre a gente falar daquilo que está cheio no nosso coração. Né? Eu comecei a pensar sobre esse tema por conta da gente perceber que mesmo dentro da igreja as pessoas não têm sido responsáveis com o que falam, entendeu? Como se as situações contrárias, né, os momentos adversos, as pessoas errarem com elas se tornassem desculpas para elas falarem o que elas querem, do jeito que elas querem, e ainda usam inclusive desculpas bíblicas, do tipo, eu estou sendo sincera, eu estou sendo verdadeiro, mas não está sendo manso, não está sendo cuidadoso, não está sendo, né, atencioso, não está sendo bondoso, não está sendo benigno, várias outras coisas que Deus espera, e isso começou assim a gerar no meu coração essa preocupação, né? Porque se a nossa fala, ela é uma exteriorização daquilo que arde dentro da gente, então quão doente está a igreja, né? Quão doente está o corpo de Cristo, porque ele não consegue expressar a vida de Deus, né, com a sua fala. Muitas vezes ele tem sido justamente aquela voz que traz morte, né? A palavra fala da língua, do poder da língua, né, que serve tanto para trazer vida quanto para trazer morte. E isso começou a, assim, me preocupar. Eu pensei, acho que a gente precisa falar especificamente sobre isso. Eu ia até fazer um culto só, né? Mas aí eu comecei a desmembrar, eu falei, não, dá pra gente conversar bastante. E o de hoje é sobre essa questão do coração, né? No sentido de o coração ser um reflexo. A palavra fala na revista atualizada, que é a que eu decorei, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Mas na King James, obrigada, auxiliares. Na King James, ela fala sobre a abundância daquilo que transborda no coração, é aquilo que você vai falar, né? E eu comecei a pensar sobre Davi, porque a palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e a gente vê Davi sendo essa pessoa que sabia se comunicar, expressando Deus, né? Davi tinha suas lutas, mas você não vê em momento nenhum na sua luta ele se referindo a Deus de maneira desrespeitosa, né? Ou suspeitando da soberania ou do poder de Deus, né? Davi tinha os seus momentos ele encontrava em Deus a sua salvação, então ele via que Deus era a sua salvação, e você vê nos Salmos, telefone para alguém,
Esse culto tá maravilhoso. Tá, já. é uma surpresa em todos os Várias âmbitos. surpresas. Recebendo ligações. Alarme. E ele tinha esse coração, né? Ele reconhecia que a salvação dele vinha de Deus. Então, você vai ver nos Salmos várias vezes ele falando: meu Deus é a minha salvação. Ele reconhecia que Deus era o lugar de estabilidade dele. Então, ele falava que ele é a minha rocha. Ele é o meu escudo, que é a minha proteção. Que ele sabia que as vitórias que ele tinha vinham de Deus, eram concedidas por Deus. Então, você percebe que o coração de Davi realmente era um coração segundo o coração de Deus, né? Então, eu pretendia... Mas pode ficar à vontade, a gente fica aqui, ó, só, né? Só falando... Ouvindo, admirando, falando a verdade. Então, eu vou ler um dos salmos que eu separei, e eu acho que, se vocês quiserem, eu quero que vocês fiquem à vontade para comentar a sua percepção. Mas, assim, vamos aproveitar, vamos fazer uma enquete. Assim, vocês percebem essa mesma coisa que eu percebo? Sim, quando você estava falando, eu estava pensando nisso, que realmente é uma coisa que me incomoda. Ver o tanto de gente que mais reclama do que reconhece as coisas boas, né? Parece que é mais fácil as pessoas identificarem o que não está legal, o que não está agradando a elas e reclamar e criticar as pessoas e reclamar do que está acontecendo, do que elas reconhecer nas pessoas o que elas fazem de bom, né? Reconhecer na situação o que Deus tem feito de bom para elas. É uma coisa que realmente me incomoda bastante. E eu penso assim, nessa questão de a gente sendo testemunha, né? Testemunha fala de você ter vivido uma experiência e você compartilhar essa experiência. Então, que tipo de experiência as pessoas têm tido, né? Ou quão egocêntrico eles têm sido no seu relacionamento com Deus, a ponto de eles não conseguirem enxergar os benefícios da caminhada com Deus, assim, porque a gente deveria ser o povo que amanhece louvando, né? Que acorda agradecendo, que passa o dia reconhecendo Deus nos seus caminhos, né? Que encontra nas circunstâncias, até nas lutas, né? Como a gente vê no Novo Testamento, eles falando de maneiras diferentes, mas eles falando que tem prazer nas aflições, que eles sabem que tem benefício naquilo que eles são, na perseguição que sofrem. E a gente não vê isso. Hoje as pessoas eles querem viver isentados da realidade da vida, né? Porque a vida, o sol nasce, se põe, existem lutas, existem dificuldades, existem, né, circunstâncias contrárias, existem os inimigos, isso existe. Né? Mas por que a gente não consegue ser como Davi, que passou por tudo isso, né? Quanta coisa Davi passou. Eu fico pensando, Davi pecou, teve o seu pecado exposto, né? Ele teve o seu reino roubado pelo seu filho. A sua filha foi violentada por um outro filho. Um filho mata o outro filho. O filho, fruto desse pecado dele, morre. E você não vê Davi se tornando uma pessoa revoltada. Você não vê Davi abrindo a boca ou escrevendo salmos em que desconsideram a presença de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus na sua vida. Pelo contrário, você vê ele falando, eu acho lindo no texto quando o filho dele, né, tá para morrer, e aí ele se veste em pano de saco e fica no altar lá, né, na presença de Deus, caído lá e clamando a Deus. E aí, quando o filho morre, ele levanta, se banha, tira a roupa de pano de saco e vai para adorar a Deus. E aí, os sacerdotes e o povo não entendem. Fala com ele, por que você fez isso? Agora que seu filho morreu, você não vai prantear? E aí ele fala que, eu não sei reproduzir as palavras, mas ele fala que a vontade de Deus já ficou clara. E Deus não deixava de ser bom por conta do que ele passava. Mas ele ia para o templo a adorar a Deus. Porque Deus era digno da sua adoração, né? E esse Deus a quem ele foi adorar, deu-lhe um novo filho. E esse filho se tornou seu sucessor e o homem mais sábio que já existiu na Terra. Então, quanta lição a gente tem na vida de Davi, quantas situações que nós sequer nos aproximamos do tipo de luta que ele teve, né? Foi perseguido injustamente, né? Sofreu traições de níveis imensos. Se a gente parar para olhar,
E o coração dele era segundo Deus, porque ele conseguia responder a Deus da maneira certa diante das suas dificuldades, né? Então, já que a gente está fazendo ao vivo, vou botar vocês... Vamos pensar aqui, compartilhar, fazer um testemunho de algo que, assim, seria motivo para murmuração na sua vida, mas que você enxerga o Senhor. Algo que você passou, que você experimentou a Deus e que você glorificou a Deus. E porque você estava nesse lugar, você viu o cuidado de Deus e a mão de Deus na sua vida? Pode ser? Eu vou começar... que aí dá tempo para vocês pensarem. Então, para mim, é uma situação que eu acredito, né, que poderia desestruturar qualquer pessoa, que foi a sombra da morte, né, na minha vida, que foi quando eu achei que meu filho tinha morrido, né, o Peter. E naquele momento eu comecei a clamar a Deus, né? Deus, não deixa meu filho morrer, não deixa meu filho morrer, não deixa meu filho morrer. Mas, de repente, eu fui tomada por um constrangimento, porque eu lembrei de Abraão. E eu falei, quem sou eu perto de Abraão? Quem sou eu para estar aqui reclamando a vida do meu filho se eu consagrei ele para o Senhor no dia que ele nasceu? É o Senhor que determina os dias do meu filho. E se aprove ao Senhor que o meu filho vivesse 11 meses, obrigada, Senhor, pelos 11 meses com ele. Obrigada, Senhor, por ter podido pegá-lo no colo, por ter podido ver fazer gracinha, por eu ter podido dar a primeira papinha, por eu ter podido cuidar dele por esses 11 meses. E obrigado por eu poder descansar, que o Senhor é que conta os dias da vida dele. E fui enchendo meu coração de paz, foi enchendo meu coração de paz. Quando eu cheguei no hospital para saber, né, o que tinha acontecido. Eu sempre ia naquele hospital, a última enfermaria era sempre dos problemas. E aí eu falei, chegou um bebezinho aqui, todo molhado e tal, e me mandaram para a última enfermaria. Eu pensei que eu ia encontrar o Ricardo, né, com o cadáver do Peter. E estava o Ricardo com o Peter no colo, lá mesmo. Eu me ajoelhei e agradeci a Deus, né, por eu poder viver mais tempo com meu filho. Mas que experiência a gente poder passar por uma situação dessa, acolhida, com o coração no lugar certo, porque aquilo que poderia me gerar aflição, frustração, né, e confusão, de ficar desnorteada, foi como se Deus alinhasse meu coração de uma forma que eu fui tomada por uma paz que eu pensei, né, Deus me deu e Deus levou para ele, assim, é dele, eu consagrei para ele, então que sejam os dias que ele contou para o meu filho, né? E é um testemunho que eu gosto de contar, porque eu vejo a diferença da gente ter o Senhor no nosso coração, né? A nossa boca pode mudar, ao invés de reclamar porque Deus, você pode falar, Senhor, o Senhor sabe. E eu confio, eu descanso e que assim seja, né? Conforme a sua vontade, porque eu sei que até se for algo duro para mim, da onde vem o meu consolo, né? Quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai me guardar? Quem é que vai me sustentar? Não vão ser as pessoas, talvez pessoas enviadas por Ele, mas vai ser a partir daquilo que Ele ordenar no seu trono, né? Alguém mais? Bela. Conta, Bela. Na verdade, é algo que eu aprendi com você, pastora, que dessa questão da gente começar a enxergar o outro lado. E sempre que eu vou numa fila, vou em algum lugar que existe uma espera, que existe alguma coisa, sempre a gente encontra alguém que vai testar a gente, murmurando, né? Caramba, e essa fila realmente está demorando, mas que eu aprendi muito com você de me colocar no lugar do outro e bem dizer, né? Ao invés de eu ficar realmente, está demorando, e falar, caramba, mas está cheio, né? E a gente sempre encontra uma oportunidade de falar com essa pessoa para ela enxergar um outro lado, que ela não consegue enxergar porque ela está tão tomada de palavras agressivas para uma pessoa que ela não consegue enxergar um lado bom. E eu aprendi isso muito e sempre eu exercito, que eu não gosto de ficar perdendo tempo nessas coisas. Então, para mim, é sempre um teste. Uma luta. E aí sempre aparece alguém assim do lado, caramba, que demora, que não sei o quê. Eu falo, caramba, coitada, né? Poxa, olha o que ela está passando. E sempre vem o alerta da pastora. Plim!
a gente tem que sempre, ó, ser aquela que vai bem dizer, aquela que vai ter palavras, sabe, para mudar a situação e não botar fogo naquele momento. Então, eu acho que as pessoas estão precisando disso, de alguém que venha e apague o incêndio Não que tá põe a dentro. lenha na fogueira, Não põe a né? lenha na fogueira, né? É, e nós, como igreja, a gente deveria ter essa função, né? Que as Como? pessoas até olham pra gente do tipo, como assim Estranha. você tá falando desse jeito? Essa pessoa não é daqui. Não, Até você não é para de Aí ela falar, olha pra outra. Continua do jeito que ela Morre. queria. né? Esquisita essa mulher, tá com pena da caixa. Eu tô aqui há 2 horas, eu, hein? Quando você estava falando de Davi, das aflições que ele passava, e mesmo assim, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Que ele sempre glorificava a Deus, independente das situações que ele passava. E eu vejo nisso a questão da onde estavam os olhos dele. E é o que a Bela até falou, sempre mudou a nossa maneira de olhar, né? E eu, pensando na Mama, quando a gente recebeu o convite de vir fazer surpresa, Vem me E- dar susto? e aí eu estava lembrando de você e como você sempre nos ensinou a mudar a nossa perspectiva do nosso olhar. E sempre trazendo um olhar bondoso, um olhar amoroso, um olhar gracioso diante das situações, diante das pessoas. E eu lembro que, quando você começou a falar da igreja, sempre ponto a criticar, eu lembro de como eu cheguei. E eu sempre tinha algo para apontar, algo para criticar, algo para falar, para ponderar. E eu lembro, faz jejum de palavras. Quem pede nunca lembra, mas a gente lembra, a gente que sofre lembra. E eu lembro disso, que você falou a respeito disso, porque você sempre ministrava a respeito disso pra gente, do que a boca fala do coração tá cheio. E eu acho que o nosso coração se enche muito da onde a gente põe os nossos olhos. Então, acho que Davi nunca perdeu o olhar. Ele sempre olhou para o Senhor, independente da circunstância. Então, o coração dele sempre estava nesse lugar. É verdade. E eu lembro de diversas vezes eu chegar para vocês e falar, mas você já pensou por esse lado? Você já pensou que a menina está passando isso? Você já pensou? E numa simplicidade, numa praticidade que, tipo, eu acho que é esse lugar que eu acho que a igreja, você começou falando disso, né? Porque o ser humano em si, né? É sempre muito pronto para A apontar, criticar, é porque verdade. dificilmente ele consegue se colocar no lugar do outro. Então, assim, eu vejo que Davi, ele estava nesse lugar justamente por não perder os olhos, né? Da onde tinha que estar. E, assim, eu acho que quando a gente tem os nossos olhos no Senhor, a gente consegue encontrar esse lugar diante da aflição, mesmo diante de uma agonia, né? Você estava falando a respeito do Peter, daquela situação. Quando você coloca, tipo, peraí, para tudo. Para onde que eu tenho que olhar? Não vou olhar para cá. E aí eu acho que o nosso coração começa a transbordar, né? Porque o fluir vem de dentro para fora. É verdade, é verdade. Eu penso que hoje a gente é tão bombardeado com as redes sociais de mensagens bonitas, imagens bonitas que parece inaceitável para a gente louvar diante de uma adversidade, a gente agradecer diante de um problema. É verdade. Porque nós somos bombardeados por notícias e imagens boas. Né? E pensando no que a senhora falou, eu passei um exemplo, né? Vivi um pouquinho igual que a senhora, né? Só que, na verdade, o Lucas dentro da minha barriga, nos primeiros meses, ele foi, né, um diagnóstico que ele não ia sobreviver. E ou eu tinha que abortar, ou então ele ia nascer com problema. E passei 9 meses na minha gestação, né, tendo os olhos no Senhor e crendo que o milagre ia acontecer. Amém. E crendo que Deus ia prover, né, ia fazer. Né, sempre compartilhando com a pastora, que foram as únicas pessoas, a minha mãe, foram as únicas pessoas que sabiam dessa história. Não me envolvi, não procurei a opinião de mais ninguém, porque eu procurava e buscar em quem iria me dar força, né? Às vezes a gente procura, né, ter várias opiniões, várias pessoas que, na verdade, não vão nos levar para o lugar certo. Mas eu busquei no Senhor e nas pessoas que iriam me levar a ter esse lugar.
E hoje está aí, né? O Lucas perfeito, nasceu perfeito. Exames atrás de exames foram feitos e cada exame comprovava a perfeição de tudo. Mas eu busquei, eu procurei as pessoas certas, o lugar certo e o Senhor, que era Ele realmente queria, né, me sustentar. Não murmurei o porquê Deus que eu estou passando por isso, porquê Deus que isso aconteceu comigo. Mas eu entendi que aquela circunstância eu precisava ter uma postura, glorificar o nome dEle, porque ali eu ia ver um milagre. Amém. E eu vi. Vê até hoje. Né? Todo mundo. E é importante isso, a gente ter pessoas que vão nos fortalecer na fé. Né? Porque vozes, a gente está cercado de vozes. E muitas vezes a gente dá mais ouvido para aquilo que vai drenar a nossa fé do que para aquilo que de fato vai nos alinhar com o que Deus tem. Né? E você, Agostinha? Eu tenho também uma de gravidez. Também. Os filhos estão aqui. Sempre. Milagre para mãe é filho, né? Coisa ruim, alguma coisa acontecer com o filho, né? Antes da Estela, né, eu perdi um neném. E para mim, assim, na época foi muito difícil. Só que, pensando aqui agora, eu acho que encaixou com o que me veio quando você estava falando de Davi, né, também, mesmo a história da Sara. Que eu acho que a gente, bem dizer, a gente ter coisas boas no nosso coração, né, para saírem coisas boas dos nossos lábios, está totalmente ligado com confiança. Né, a confiança que a gente tem em Deus. E quando eu perdi o neném, o que me sustentou era justamente eu ter a confiança de que Deus estava cuidando de mim, de que Deus estava no controle, que Deus estava cuidando até daquele neném, que a gente não sabe, né, o que poderia acontecer. E o que me fortaleceu foi justamente eu saber que Deus estava no controle de tudo. Amém. Então, eu confiava nele, e eu falo até hoje, quando eu conto sobre isso, eu falo, eu não sei como as pessoas que passam por isso, né, assim, sem ter Deus, as pessoas aí no mundo, como elas conseguem, porque eu só consegui, né, não que eu ia, né, ninguém morre porque perde um neném, mas fica aquela ferida, né, a pessoa às vezes fica com muitas coisas... Frustração, né? E medo de engravidar de novo. Não atendida, é verdade. E eu sei que eu passei bem por isso justamente por eu ter o Senhor e eu confiar nele. Né? Então, é uma adversidade que, por ter ele, né, o meu coração se enchia de esperança, né, e de confiança, de que ele sempre tem o melhor para mim. Independente disso, se o que eu estou passando agora é agradável ou não, ele sabe lá na frente, né? Eu não sei. Então, se foi dessa forma, é porque era o melhor. E depois, né, vieram os outros dois, enfim. Então, acho que a confiança em Deus é o que move o nosso coração, ser um coração grato, né, e sempre olhar para o Senhor com alegria. Amém. A palavra fé, ela, uma das traduções, né, quando eu estava estudando sobre fé esses dias, e aí um autor, um teólogo estava explicando que não tem uma tradução, uma palavra que defina a fé, pura e simplesmente, porque ela é muito complexa, né? Mas se houvesse uma palavra, essa palavra deveria ser confiança. Porque é esse estado de diante daquilo que eu não vejo, que eu não sei, que não tenho vislumbre, mas eu confio. E aí isso me dá segurança para perseverar, permanecer, avançar, né, descansar, ter esperança, mesmo diante da impossibilidade, né, ou até do desconhecido, porque muitas vezes a fé vai ser esse lugar, né? Davi não sabia o que ia acontecer com ele depois da morte do seu filho, mas ele foi bem dizer a Deus, independente se Deus lhe daria um outro filho ou não, né? Se ele seria digno de dar continuidade à sua linhagem de reis ou não. Ele foi, achei até bonito que esse texto, porque ele se banha, ele vai para a presença de Deus, adora a Deus, então ele constrange os outros que queriam, inclusive, incentivá-lo a permanecer em luto, né? Ele constrange falando, não, agora eu vou adorar o meu Deus. E ele fala que ele vai e consola a sua esposa.
Então, ele não apenas ele teve, né, da parte de Deus, foi cheio de Deus, para ele passar pelo luto sem que aquilo o derrubasse, como ele teve o suficiente para ir fortalecer a sua esposa, né, consolá-la na sua perda. Então, eu penso que, levando, né, trazendo para o tema desse dia, e eu fiquei muito empolgada de ser esse tema no dia do meu aniversário, porque eu acho que falar é um instrumento, né? A fala é um instrumento. A fala, ela pode comunicar. Deus usa a fala, né? Nós pregamos o evangelho, nós anunciamos a salvação, né? Assim como nós podemos destruir a autoestima de alguém, nós podemos destruir a segurança emocional de uma pessoa, né? Nós podemos destruir relacionamentos com que a gente fala. Deus usa essa fala, né? Eu até... O Spurgeon, ele fala assim, ele fala que a fala é um instrumento de Deus, que o diabo usa. E se você der ela para o diabo, ele não vai te pedir mais nada, como se ele já tem tudo, né? Então, assim, que nós não sejamos essas pessoas que entregam, concedem ao diabo aquilo que é santo, gerado e criado por Deus com um propósito divino, que é a gente ser anunciador das suas boas novas, né? Exaltador do seu nome, aqueles que bendizem a sua santidade, o seu poder, a sua glória, com toda a sua existência, seja em tempo de alegria, de abundância, seja no tempo da falta, da aflição, sabendo e confiando que nós podemos ter nele o descanso, né? Que ele é o nosso descanso. Gente, curti minha surpresa muito. Fiquei com o coração acelerado, assim, uns 5 minutos, tentando organizar minhas ideias. Mas, assim, que presente maravilhoso também, né? Poder ter pessoas para falar de Deus, compartilhar o coração de Deus. Então, você que testemunhou esse culto, essa celebração, né? Você não vai comer o bolo, senão eu te daria um pedacinho, mas deixa que a gente come. Eu peço que Deus te abençoe, que você busque em Deus ter esse coração como o de Davi, que era reverente no momento da sua aflição, que era confiante em todo o tempo, seja na abundância ou na falta, né? Que tinha no Senhor a sua esperança e que a sua fala refletia a confiança e a fé que ele tinha no Todo-Poderoso. Deus te abençoe até a semana que vem. Tchau, tchau. Thank you, girls.